Olá, gracinhas! Hoje, enfim, nós vamos falar sobre Tantra e Neotantra. Quais as diferenças do Tantra e do Neotantra, né? O que é isso daí? Então vamos lá. Primeira diferença. O Tantra ele foi registrado aí nas escrituras sagradas como algo que iniciou há 5.000 anos, né? Então são conhecimentos ancestrais, conhecimentos milenares e secretos, tá? O Tantra. O Neotantra ele foi criado há pouco tempo, em torno da década de 60 e 70, mais ou menos isso. Então ele é muito recente, o novo Tantra, o Neotantra, ele é muito recente. Tá? E o Tantra ele é milenário, o Tantra como ciência de iluminação, né? Uma outra diferença do Tantra e do Neotantra é que no Tantra não tem massagem, não existe massagem. Como ciência de iluminação, ele vai trazer pra gente 4 tecnologias, 4 formas de você conseguir chegar a esse objetivo, que são as meditações, os mantras, os yantras e os rituais de fogo, ok? O Neotantra, ele teve basicamente as influências de algumas outras personalidades recentes, tá? Primeira personalidade é o William Reich. William Reich é uma personalidade da psicologia que tem uma vertente freudiana, tá? Ele foi um discípulo de Freud e em um determinado momento ele rompeu a relação com Freud, porque o Freud ele era limitado, né, em relação a ter outras opiniões ou pesquisas sobre a sexualidade. Então ele teve que romper com Freud para avançar as suas pesquisas e ele avançou. Então, através de Reich, a gente tem no Neotantra os trabalhos relacionados às couraças. As couraças que se formam no nosso corpo. E essas couraças, elas estão ligadas aos nossos medos, às nossas culpas, às nossas raivas, né? E são criadas no decorrer da vida, né? Aí isso daí dá uma outra aula, tá? Eu vou fazer uma aula sobre couraças para vocês entenderem. Uma outra influência foi o Alexander Lowen, né? O Alexander Lowen ele vem falar sobre a bioenergética, sobre a união da mente e do corpo. Então aqueles exercícios sensoriais que são feitos no Neotantra são exercícios de bioenergética, né? Alexander Lowen também é uma personalidade da psicologia, também vem de uma linhagem freudiana e não foi pupilo dele, mas estudou Freud, né? E ele foi fundador da bioenergética. Então, o Alexander Lowen também tem essa influência no Neotantra. E uma pessoa que fez com que o Tantra ganhasse uma dimensão, uma expansão, foi o Osho. O Osho ele deixou muitos vídeos falando sobre Tantra e esses vídeos viraram livros, né? E ele então é meio que nomeado tântrico, mas o Osho ele não era tântrico, tá? Ele tinha lá, né, dava lá os exercícios de bioenergética na comuna dele lá, mas ele não era tântrico, tá? Ele era um iluminado, ele falava muito sobre tudo, inclusive sobre o Tantra, e o Tantra ganhou uma dimensão grande com ele, ok? Então ele é um grande precursor do Neotantra. Essas são as 3 influências do Neotantra, tá?
Que mais? O objetivo do Tantra e o objetivo do Neo-Tantra. O objetivo do Tantra é a iluminação. Ele trabalha basicamente com as sombras, tá? E as sombras estão ligadas aos 3 primeiros chakras, que são os chakras inferiores, o Muladhara, Swadhisthana e o Manipura. Muladhara, Swadhisthana e Manipura. Primeiro, segundo e terceiro chakra, que estão ligados às emoções de medo, de culpa e de raiva, ok? Então, o Tantra, ele trabalha basicamente as sombras. O Neo-Tantra também. Os dois trabalham as sombras, enfim. Só que o Tantra, ele vai trabalhar de dentro para fora. Ele vai trabalhar questões internas. Ele vai fazer com que você volte para dentro de você, com meditação. Então, o Tantra é de dentro para fora. E o Neo-Tantra é de fora para dentro. Por quê? Porque o Neo-Tantra ele vai trabalhar com as questões sensoriais, com a ampliação dos sentidos, com o corpo, com a parte externa, com couraças, quebra de couraças, tudo coisas externas, para que a gente possa conseguir ir para o interno. Entenderam? Então, enquanto a gente está trabalhando as partes externas do corpo, a bioeletricidade, o corpo ele tem memórias, tá? O corpo inteiro tem memórias. Então, quando você toca uma determinada parte do corpo com um toque de bioeletricidade que vai ativar isso, você ativa memórias. E essas memórias são causadoras do medo, da raiva, da culpa. Então você está trabalhando de fora primeiro para dentro, tá? O Neo-Tantra ele é muito importante para nós agora, nesse atual momento da civilização. Por quê? Porque a gente está com uma consciência tão baixa que as pessoas não conseguem ir para dentro de você mesmo, não conseguem se entender, não conseguem fazer autoconhecimento, tá? Porque elas estão muito presas a bloqueios e às coisas externas e aos medos, às culpas, às raivas, né? Então isso tem que ser primeiro trabalhado com o Neo-Tantra, trabalhado com essa parte externa, para depois você conseguir um equilíbrio emocional e e fluir essa energia nos seus chakras para que você consiga ir para dentro, para você conseguir trabalhar de dentro para fora. Então, tanto de dentro para fora, não tanto de fora para dentro. Ok? Tantra, 5.000 anos atrás, Neo-Tantra, anos 60 e 70. Certo? Tantra como objetivo, o objetivo dele é iluminação. Iluminação é ascensão de consciência. É você elevar a consciência. E o Neo-Tantra? O Neo-Tantra ele vai trabalhar basicamente a sexualidade. Neo-Tantra não é sexo, gente. Não é suruba. Não é masturbação. Neo-Tantra ele é terapêutico e muito terapêutico na parte da sexualidade, tá? Então, o que ele vai tratar o Neo-Tantra? Ele vai tratar ejaculação precoce, disfunção erétil, anorgasmia, vaginismo, bloqueios sexuais, falta de libido, pessoas que foram abusadas, tanto homens quanto mulheres. Eu já peguei homem que foi abusado em consultório, tá? Vai trabalhar isso. Ele vai, a massagem Neo-Tantra ele é muito terapêutica para essas questões da sexualidade, muito mesmo, e para uma libertação da sua sexualidade
e uma conexão com o seu próprio corpo. Ele vai ampliar a sua zona de prazer, ele vai ampliar as suas sensações, os seus campos sensoriais, né, os seus sentidos. Então o Neo Tantra, ele é externo. Alguém tem dúvida disso? Ele é externo. E ele é super funcional sendo externo. Tá? Ele tem uma funcionalidade muito grande, porque muita gente tem problema com a sexualidade. Repressões sexuais, tudo que a gente reprime, como eu já falei, tudo que a gente reprime vira sombra. Então ele vai trabalhar com isso, com sombra. Tá? E o Tantra também vai trabalhar com sombra. Mas o Neo Tantra vai atacar essas questões, ok? Beleza? Então, o objetivo do Neo Tantra é patologias relacionadas à sexualidade. E o objetivo do Tantra é ascensão de consciência. Essa é o objetivo básico da coisa, tá bom? Uma yoni massagem, uma linga massagem não é masturbação. Os movimentos são contrários da masturbação. Os movimentos feitos corretamente da linga massagem e da yoni massagem são movimentos lentos. Tem movimentos específicos que pegam pontos específicos. Ok? Não é uma masturbaçãozinha. Não é uma massagem com finalização. Deu pra entender? Tá? Uma outra coisa importante a ser falada aqui. Por que eu tô falando tanto de Neo Tantra hoje, né? Porque o Neo Tantra é o que a gente está trabalhando hoje, que é da linha Kaula Tantra, tá? O Tantra tem 3 linhas e o Neo Tantra é do Kaula Tantra. É dessa linha. Então, para quem é terapeuta tântrico que trabalha com massagem, trabalha com essa linha, Kaula Tantra. Ok? Que é o Neo Tantra. Do Kaula Tantra se originou o Hatha Yoga, Kundalini Yoga e o Neo Tantra. Tá? Deu pra entender? As 3 linhas do Tantra: Kaula Tantra, Mishra Tantra e Samaya Tantra. Kaula Tantra é o que a gente trabalha hoje em dia. O Mishra Tantra, Mishra significa mistura. Então é uma mistura das 2 linhas, do Kaula, que vai trabalhar o externo, e do Samaya Tantra, que é interno, só meditação. O Mishra, ele trabalha com as 2 linhas, né? Eu sou do Mishra Tantra, trabalho com a linha Mishra Tantra, porque eu trabalho as 2 coisas. Um paciente meu, é que agora eu não atendo mais, mas quando eu atendia, os pacientes, eles não faziam só massagem. Quando eu atendia no meu consultório particular, onde eu tinha tempo, né? Isso é importante falar também, porque a maioria das casas de massagem, olha, vamos falar isso corretamente. Casas de massagem e casas de terapia tântrica, coisas diferentes. Casas de massagem tem profissionais que trabalham com massagem e outras coisas, ok? Casas de terapia tântrica vai trabalhar com profissionais que sabem sobre o Tantra. Tem que saber o básico. E muita gente que trabalha com Tantra não sabe o básico. Não sabe de onde vem a energia. Não sabe o que é a Kundalini, o que são os chakras. Para que cada um serve, o que eles vão, com que emoção eles estão ligados. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte: o terapeuta tântrico, ele primeiro precisa se curar. Primeira coisa, ele precisa se curar. Ele não pode trabalhar com terapia tântrica para curar o outro sem antes se curar. Um doente cuidando de outro doente vai dar na mesma? Vai ter cura nenhuma, ok?
Então, para esse ser, para esse terapeuta trabalhar isso, ele tem que primeiro se autoconhecer. E o que é se autoconhecer, gente? Com o que o Tantra trabalha? Com sombra, certo? Qual a sombra desse terapeuta? Ele sabe? Ele sabe lidar com essa sombra? Por exemplo, se o terapeuta tem a sombra sexual, o que significa ter uma sombra sexual? Significa que gosta de sexo. Significa que os parceiros que ele tem na vida são à base de sexo. A escolha que ele faz dos parceiros tem total influência do sexo. Então, se um terapeuta que tem uma sombra sexual tá lá no atendimento, tá? E não consegue segurar essa sombra, ele acaba não fazendo terapia, tá? Ele cai na sombra dele. Vai fazer outra coisa, menos terapia. Entenderam? Então é isso, gente. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Eu vou gravar um vídeo, eu acho que o próximo, sobre as energias. Da onde vêm essas energias? Da onde vem a Kundalini, a energia celeste, a energia terrestre, a energia do meio ambiente? Como que a gente pega isso? Como que tudo isso é feito? No campo astral, no campo energético, nos corpos sutis. Então a gente vai falar sobre isso, que é o básico do Tantra. Você tem que saber de onde vem essas energias. Eu conheço terapeutas que misturam o Tantra com um monte de coisa. Eu acho isso um horror. Por quê? Porque quer dizer que ele não está sabendo o que é exatamente a energia que ele está trabalhando. Tá? Se você está trabalhando com uma energia de fogo, com uma energia Kundalini, que não vem de nenhum lugar, vem de você mesmo, como que você pode trabalhar o Reiki junto, que é uma energia celeste totalmente contrária do Tantra? Então o Tantra, eu acho que é uma das únicas terapias que quando ela é usada, ela tem que ser usada sozinha, sem mistura. Sem essa mistureba de xamanismo, de cristais, de Reiki. O Tantra tem que ser trabalhado somente com o Tantra. Ok? E para você trabalhar corretamente somente o Tantra, você tem que fazer uma anamnese adequada, ok? Para isso, você tem que trabalhar no seu próprio escritório, porque se você for trabalhar em uma casa de terapia, você tem hora. Você tem 1 hora para atender. Em 1 hora não dá para fazer nada, ok? Quando eu tinha meu consultório particular ali, as minhas sessões duravam de 2 a 2 horas e meia, porque às vezes eu ficava 1 hora na anamnese. Eu fazia o cara fazer meditação antes da massagem. Pra quê? Pra tirar ele da cabecinha sexual. As pessoas muito sexuais, muito. E é uma coisa muito primitiva isso. Não só o seu paciente ali. O terapeuta também, às vezes, é muito sexual. Então tem que tirar a cabeça do sexual. Ok? É isso, Gracinha. Ó, o vídeo já tá com 19 minutos. Queria fazer um vídeo pequeno, não consigo. Então, o próximo vídeo sobre energias. E o outro acho que eu vou falar sobre couraças. Tá bom? Beijos, Gracinhas.